Se você é aquela pessoa que chega lá na livraria e vê os diversos livros, diversos gêneros literários, e aí você vê o livro, nossa, A Ciência para Ficar Rico. Parece um livro interessante, né? Mas olha esse aqui, O Segredo. Será que é sobre o quê? Já ouvi falar, hein? A morte é um dia que vale a pena viver. Nossa, achei profundo. Acho que eu vou gostar, hein? Daí você pega, leva o livro para casa, coloca na sua estante e é isso aí. O livro tá lá, na estante. Vai fazer 1 ano, 2 anos, 3, que o livro tá lá, mas você não tem aquela vontade de ler como você tem vontade de ler um romance, uma romantasia, assim, sabe? Nem se compara uma coisa com a outra. Ler um livro super legal para você relaxar, a ler um livro que você tem ali que se esforçar para ler. Se você é essa pessoa, assim como eu era, fica nesse vídeo que eu vou te contar o que eu fiz para começar a ler livros de desenvolvimento pessoal e livros clássicos, ou pelo menos começar realmente a ler livros clássicos, além dos livros que eu já lia de romantasia e romance, e ler um sem parar de ler o outro. Eu voltei a ler em 2025 e eu passei o 2025 e o começo agora de 2026 inteiro focada e fissurada em livros de romantasia e de romance. Tudo que eu queria saber era desses livros e eu lia, era meu entretenimento, assim, eu não tava nem assistindo série, filme mais, era só livro de romance, romantasia e vários livros legais. Gente, não me arrependo, tá? São livros incríveis. Foram muitos livros incríveis e ainda são, né? Porque eu continuo lendo. Só que eu parei, assim, pra pensar. Eu não, gente. Sejamos sinceros. A minha mãe começou a me lembrar que, tipo, não, antigamente eu lia outros tipos de livro também. Eu lia livros de desenvolvimento pessoal, de expansão da consciência, e eu tinha parado de fazer isso. Por um tempo eu tinha parado com todos os livros. E aí eu voltei só com os livros de romantasia, e aí quando minha mãe me lembrava dos livros de desenvolvimento pessoal, eu vou ler. E eu genuinamente queria voltar a ler, só que não tinha nenhuma força de vontade ou nada assim. E, gente, não me levem a mal, mas livros de romance e de romantasia são ótimos, são incríveis, é muito legal, é um entretenimento saudável, é divertido, é incrível ir para outro universo, assim. E você pode aprender muitas coisas com esses tipos de livros, mas, às vezes, a gente precisa, a gente que já gosta de ler, que já lê, sabe? Ou às vezes as pessoas que não gostam de ler também, por favor, é válido para todo mundo. Mas é bom ler também livros focados em fazer você adquirir conhecimento, em trazer uma bagagem cultural, um repertório assim para você. É bom esse tipo de conhecimento, experimentar esses outros gêneros mais focados em aprendizagem e em adquirir conhecimento. Faz muito bem a gente querer usar. Não. E aí eu comecei a me incomodar, porque eu tava lendo, eu gostava de ler, mas eu não tava usando isso ativamente para me melhorar, para evoluir. Eu tava só ali usando como forma de entretenimento. Por exemplo, vamos imaginar um universo fictício onde eu posso comer coisas que me alimentam e eu posso comer coisas que me alimentam e me ensinam coisas. E aí eu escolho comer só as coisas que me alimentam, mesmo que eu goste de comer. Eu não sei se essa analogia fez sentido, mas era literalmente isso. Eu gosto de ler e eu tava lendo só os livros que me traziam ali reflexões sobre a vida, que me divertiam, mas eu não estava trazendo livros que ativamente me melhoravam como pessoa. E eu cheguei em um ponto da minha vida que eu percebi que eu queria melhorar. Não,
olhar assim e não, eu realmente preciso evoluir como pessoa, preciso me melhorar em várias áreas. Por exemplo, quando a gente tem 16 anos, a gente chega assim nessa fase da adolescência, a gente quer começar a fazer nosso próprio dinheiro, quer entender como funciona, né? Como funciona o dinheiro, como eu faço para fazer dinheiro realmente, ter mais dinheiro na minha vida. E uma coisa, gente, uma coisa é certa. Não importa o que você quer aprender, tem um livro sobre isso. Então, esse vídeo não é sobre validar um tipo de leitura. Não é sobre dizer, você tem que ler desenvolvimento pessoal e ler romance e romantasia não te dá nada. Claramente te dá, gente. Eu amo quando você se diverte fazendo uma coisa e você tem aprendizado. Mas isso não significa que você não pode, por exemplo, aprender a cuidar do seu dinheiro, a como cuidar do seu dinheiro, como fazer dinheiro em um livro de romance. E tá tudo bem, porque isso não é o objetivo do livro de romance e não é o seu objetivo lendo o livro de romance. O livro de romance cumpre o objetivo dele maravilhosamente bem. Agora, quando a gente quer se melhorar, se a gente lê, por que a gente não pode buscar ler livros para ensinar algo pra gente? Para nos levar a essa nossa melhor versão que tem esse conhecimento que o livro vai passar pra gente. Então, se você tem interesse por esses outros tipos de livro, outro tipo de leitura, mas sente que está presa ali na sua zona de conforto literária ou que não tem força de vontade para tirar aquele livro ali com uma outra linguagem da sua prateleira e realmente começar a ler, eu vou trazer algumas dicas que foram o que eu fiz para começar a ler desenvolvimento pessoal. Melhor dizendo, né, para voltar a ler, porque eu costumava ler quando eu era mais novinha. O maior erro, que é muito comum, é pegar um livro de 500 páginas e querer começar por ele. Não, vou ler esse livro aqui sobre psicologia comportamental, porque eu quero entender como funciona o comportamento humano. Daí você tem lá um calhamaço, um livro enorme, vou começar por ele. Eu leio 500 páginas de romance, por que eu não posso ler 500 páginas de desenvolvimento pessoal? Daí você começa a ler 10 páginas num dia, no outro dia, na segunda você já tá dormindo, e aí você coloca ele na estante e não lê nunca mais. Então, a melhor coisa é você começar devagar. Pega um livro um pouco menor, 100 páginas, 130 páginas, e vai lendo aos poucos, aos poucos. Então, a primeira dica é começar pequeno e começar devagar. Constância é sempre mais importante do que quantidade. Então, eu comecei com, esse tá até aqui, inclusive, eu ainda estou lendo ele, que é O Poder do Agora. É um livro do Eckhart Tolle e é muito bom, é da minha mãe, inclusive. Eu estou mais ou menos na metade dele. Ele tem 160 páginas. É um livro relativamente pequeno, né? E eu não vou mentir pra vocês. Foi muito difícil no começo. Eu tava com muita dificuldade de começar a ler. Eu tava lendo uma página, duas, arrastada. Mas eu continuei, não, vou ler todo dia, vou lendo. E eu levava pra escola, e sempre que tinha aquele tempinho vago, ao invés de dormir, eu ia lá ler aquela página. E agora, já tá mais fluido. Eu leio 5, 10 páginas e nem percebo que eu tô lendo. Eu gosto, realmente, de ler, de pegar o livro ali na hora do almoço e ler aquela coisa mais reflexiva e ter insights e começar a pensar melhor. É muito legal, gente. Eu realmente peguei gosto, voltei a ter gosto por esse tipo de leitura. E esse livro em específico, eu gosto da ideia de ler ele devagar, justamente porque é um livro que a gente não tem que ler todo de uma vez. É um livro para você realmente ler. Tem até sinais no livro que falam para você parar e refletir sobre o que você leu, porque o livro é sobre o agora. Então, ele tá a todo tempo tentando
te trazer para o momento agora. Práticas que eu comecei a aplicar para poder voltar a ter gosto por essa leitura. Primeiro foi marcar o livro. Como eu já mostrei para vocês, né? O livro tá todo marcado. Essas marquinhas de rosa, fui eu que fiz. Tinha as marcas que a minha mãe fez, inclusive é muito legal poder ler e ver o que ela tinha marcado. É divertido. E eu parei de ficar só lendo ali, esquecer completamente do que eu li, e eu comecei a marcar para poder dar ênfase ao que eu queria que tivesse ênfase, e também anotar. Tem aqui essa anotação que eu fiz no horário de almoço da escola, porque eu tive um insight durante a leitura, então eu quis anotar no meu caderninho. Isso fez com que eu começasse a prestar mais atenção à leitura. Porque, tipo assim, nossa, vi alguma coisa legal, vou grifar. Nossa, isso me deu uma ideia, vou anotar. Então, eu passei a ser... É o que a gente chama de leitura ativa, não é? Quando você interage ativamente com o texto. E isso me ajudou muito a me sentir mais engajada na leitura. Então, eu deixo de dica pra você, porque realmente fez diferença para mim. E eu acho que essa questão foi muito legal e importante para mim, porque depois eu tive um trabalho na escola em que eu tinha que ler duas obras do romantismo brasileiro, que inclusive eu falei sobre elas no outro vídeo, que foi A Moreninha e Úrsula. A Moreninha de Joaquim Manuel de Macedo e Úrsula de Maria Firmina dos Reis. E, tipo assim, é um livro com uma linguagem não atual, nada atual a linguagem. Pode até ser um romance, mas tem toda uma linguagem mais formal, mais antiga e com toda uma questão de metáforas, e você precisa ali de construir todo um cenário pecinha por pecinha para você entender a história. Isso mais em Úrsula do que em A Moreninha. Inclusive, se você gosta desse tipo de livro, por favor, leia A Moreninha, é maravilhoso, realmente amei. Úrsula também é muito bom, só que, spoiler, tem um final triste, então... Mas eu sinto que estar acostumada, assim, com esse outro tipo de gênero, me ajudou na hora de fazer essa leitura desses... que eu acho que a gente pode chamar de... não sei se a gente pode chamar de clássicos, mas desse gênero mais antigo, dessa linguagem diferente. E eu acho que foi importante para essa questão acadêmica também. E uma amiga minha, ela estava com um livro parado em casa que era um resumo de Os Miseráveis. E eu sempre tive interesse, assim, achava legal a ideia de ler clássicos, mas eu nunca tive coragem o suficiente, não, eu não vou conseguir. Só que nessa ideia de me desafiar a tentar outras linguagens de leitura, eu peguei emprestado com ela, não, vou ler. E eu realmente tô gostando. É um livro, assim, pra você ler com calma e pensar sobre, né? Porque é meio que uma crítica social, mas é um livro de gênio. Eu acho muito interessante a forma com que a história é construída. É um resumo, mas é um começo pra mim, porque eu nunca tinha lido clássico nenhum. Então, eu estou no processo de ler ele, estou mais ou menos ali na metade também. E eu acho que isso tudo foi muito importante para me amadurecer como leitora e como pessoa também. A maior lição que eu tirei de tudo isso foi que a gente não precisa ser tão 8 ou 80. Eu não preciso ser a pessoa que defende os romances ou a pessoa que... Eu não preciso ser a pessoa que defende os romances ou a pessoa que só lê clássicos e romance é coisa de... Não, de gente que não quer evoluir na vida. Eu só gosto de desenvolvimento pessoal. Eu posso ser uma pessoa que equilibra as duas coisas. Inclusive, eu vou mostrar para vocês, quais são as minhas leituras do momento. Tem O Poder da Agora, né, que eu mostrei. Tem
O DNA Revelado das Emoções, da Elaine Olives. E, gente, desse livro para esse livro, a linguagem já é completamente diferente. A Elaine usa uma linguagem mais científica, tem uma questão mais de metafísica, né? Tem uma questão mais de metafísica, de física quântica, enquanto o Poder do Agora tem uma visão mais reflexiva, usa nenhum ou quase nenhum termo científico. Então, mesmo gênero, duas linguagens diferentes. E, por último, mas se dependesse de mim, eu tava lendo outro, eu só não tô lendo porque minha mãe tá lendo ele agora, não deixou eu ler. E por último, a nossa romantasia, que é Promessas Cruéis. Eita, porque eu travei. Que é Promessas Cruéis, a continuação de Divinos Rivais. Logo, quando eu terminar Promessas Cruéis, eu vou fazer um vídeo sobre a duologia. E eu tenho altas expectativas para isso aqui e muito medo também. Eu estou na página... Acho que eu tô na página 50 por aí, que eu comecei tem pouco tempo. Mas eu tô amando, gente, essa ideia de ler de tudo, de equilibrar tudo. Sabe, a pessoa que tem assunto pra falar. Eu tô lendo de tudo agora. Eu me sinto menos nichada. Tipo, se a pessoa viesse comigo. Se a pessoa viesse falar comigo sobre romantasia, sobre romances, eu saberia. Mas se ela viesse falar de filosofia, de desenvolvimento pessoal, de metafísica, quem sou eu? Quem era eu pra falar desse tipo de coisa? Então tem sido uma experiência muito positiva para mim e eu tenho me sentido bem com isso. E o costume com essas novas escritas abriu portas que eu nem imaginava que poderiam ou ser abertas ou que existiam. Então, eu tenho uma pergunta para você e você deixa a sua resposta aqui nos comentários. Qual é aquele livro que tá lá na sua estante, pegando poeira, e que você ainda não leu porque acha que é difícil? E me conta se você vai colocar em prática as dicas que eu trouxe sobre marcar os livros e anotar ideias e frases impactantes. Gente, isso é realmente muito bom, tá? Fez muita diferença pra mim. E outra coisa, se você é uma pessoa que gosta de ouvir música lendo, eu sei que tem gente que não gosta, eu fico ali no meio termo entre dois tipos de pessoas, mas colocar um barulhinho de chuva, uma coisa assim para ler esses livros com uma linguagem mais difícil também é muito legal. Voltando, né? Me conta aqui nos comentários qual é esse livro e se você finalmente vai criar coragem pra dar uma chance pro pobre coitado do livro, gente. Faz o teste. Começa hoje lendo só uma página. E aí depois comemora, porque pode não parecer, mas é progresso. Porque qualidade é muito melhor do que quantidade. Melhor uma página hoje e uma amanhã e uma a cada dia, do que 20 páginas hoje e nenhuma nunca mais. Se você gostou desse vídeo, se inscreve para ver mais vídeos como esse e deixa o like para que mais pessoas que queiram começar a ler livros com linguagens diferentes encontrem esse vídeo e quem sabe esse vídeo seja útil para elas. É isso e tchau!